Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 21 de julho de 2021, são 22 horas e 54 minutos. Lição número 10 da classe de juvenis: doação de órgãos. Você qual é o seu pensamento sobre o assunto? Você pensa que doar os órgãos é pecado ou não? Qual o seu posicionamento? Bom, eu vou te mostrar qual é o posicionamento correto que a Bíblia nos relata. Hora da revisão. A resposta número 1. Esse procedimento é a concordância por parte de uma pessoa que consente que seus órgãos sejam retirados após sua morte para serem aproveitados por pessoas portadoras de doenças crônicas. Resposta número 2. Comercialização de órgãos. Resposta número 3. A doação é um ato de amor e pode salvar uma vida. Resposta número 4. Não, porque teremos um corpo imortal. Resposta número 5 é uma resposta pessoal. Doação de órgãos. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Em primeiro lugar, vamos falar de doação de órgãos, mas é impossível falar de doação de órgãos e não mencionar o sangue. E Jesus foi o maior doador de sangue da história. Então veja que logo de início já compreendemos que o doar sangue é um ato de amor e não pecado, como algumas pessoas sugerem, né? Nós veremos que no decorrer desta lição que há pelo menos um grupo de pessoas que é contrária à doação de sangue, né? Introdução. De acordo com a lei brasileira, se a pessoa não declarar em documento a sua posição de não ser doador, seus órgãos podem ser retirados para transplantação, mediante autorização do cônjuge ou parente. Há os que concordam e os que não estão de acordo com a situação. Mas afinal, qual deve ser nosso posicionamento como servos de Deus? Nesta lição, vamos refletir sobre o assunto à luz do que nos revela as Escrituras Sagradas. O importante é que ao final desta aula você esteja mais consciente de que a doação de órgãos é um ato de amor. É de fato doar. O nome já dá uma ideia, né? Já sugere, né? Quando você dá a alguém, você está abençoando a alguém. Então, claro, né? Eu parto do princípio de que você, como uma pessoa do Senhor, né? Ou você, como uma pessoa cristã, você vai dar aquilo que é bom, né? Você não dará algo que seja ruim. Então, uma vez que você vai dar algo a alguém e esse algo é algo bom, então isso é um ato de caridade, é um ato de amor, é uma bênção, né? Então vemos que doar sangue ou doação de órgãos não é pecado, mas existem alguns posicionamentos que nós veremos no decorrer desta lição. O que é isso afinal? Esse procedimento é a concordância por parte de uma pessoa que consente que seus órgãos sejam retirados após sua morte para serem aproveitados em portadores de doenças crônicas. Tal procedimento tem como objetivo aumentar os dias de vida desses pacientes. Isso é o que dá a ideia, principalmente da questão de doação de órgãos. Quando alguém vai fazer um transplante, vai doar um órgão, e claro, com exceção de alguns, mas geralmente a doação de órgãos geralmente é após a morte, não durante a vida, apesar que há, por exemplo, a doação de sangue, a doação do fígado, de rins, pode ser em vida, mas outros não. Então veja que quando há aquela situação de que você vai doar um órgão em vida, não há muita implicância no procedimento, não há muito o que fazer, né? Você está em vida, você não vai ser prejudicado porque você está doando uma parte, né? Um rim, por exemplo, você consegue viver sem um rim, então você pode doar um rim para uma pessoa que está, por exemplo, com um problema e pode morrer se não tiver aquele rim, então você doa o seu rim para que aquela pessoa viva. Então, isto é um ato de bondade, é um ato de amor, é um ato de caridade. Então, nesses pontos sobre o transplante de rins, a doação de sangue e até a questão do fígado, não há
muita questão, mas o grande questionamento vem agora, né? E a doação após a morte? Em um país em que cresce o número de pessoas com doenças crônicas, a solução foi buscar esse meio de tornar mais rápida a disponibilidade de órgãos para transplantes. Tal decreto foi motivo de discussão e debate. Embora boa parte da sociedade se colocasse a favor, alguns foram veemente contrários. Há sempre a pessoa que é contrária a esta situação, justamente porque há uma questão entre o cristão que nós precisamos deixar claro, que é sobre a questão da ressurreição. Algumas pessoas, até no nosso meio, né, o meio cristão, têm dúvida e acha e pensa que porque como vai ser no dia da ressurreição se eu tiver sem o meu rim, por exemplo, se eu doar meus rins ou o meu fígado, né, e depois da minha morte, quando alguém doa toda a parte do meu corpo, meu coração, por exemplo, no dia da ressurreição, como será? Bom, pode parecer um pensamento talvez ingênuo, mas é bom ser tocado no assunto, porque sim, existem muitas dúvidas sobre isso. Mas o nosso ponto principal é, quando nós formos ressuscitados, o nosso corpo será glorificado. Então, como o nosso corpo é glorificado, esse corpo ele não é mortal, ou seja, ele não é de sangue, ele não é de carne. Então, por quê? Porque o que é de sangue e de carne não entra no reino dos céus. O reino do céu ele é um reino espiritual. Então, o nosso corpo físico, esse que nós temos hoje, ele não entra no reino do céu. O que entra é a nossa alma, ou no caso da ressurreição, o corpo glorificado. Então veja que não há nenhum problema nisso. Vemos, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo, por exemplo, e João Batista, que foram decepados, né? A sua cabeça foi decepada. Então, no dia da ressurreição, você acha que porque eles foram decepados, estarão com, como vou dizer, sem a cabeça de forma nenhuma, né? Então, veremos um pouco mais a seguir. Mas por que ser contra? Mas, afinal, o que motivou as pessoas a terem posicionamentos contrários? Vejamos algumas questões. Um dos principais argumentos é a comercialização de órgãos humanos. No mundo materialista em que vivemos, onde quase tudo está à disposição para compra, é evidente que pessoas que amam mais ao dinheiro do que ao próximo sejam capazes de comercializar até mesmo órgãos humanos. Bom, isso aqui é uma grande verdade. Algumas pessoas são contrárias à doação de órgãos justamente porque sabem que haverá comercialização daquele órgão, ou seja, aquele órgão não será doado, ele será vendido. E geralmente são valores bem altos. Então o que acontece? Serão pessoas que terão pode até se fazer, né, uma questão de uma máfia, por exemplo, né, a máfia da questão dos órgãos. Então as pessoas têm esse medo, né? Não, por que eu vou doar o meu órgão? Eu não vou ter certeza que realmente será doado a alguém, pode ser vendido, então eu não quero isso para ninguém, não quero que ninguém pague por aquilo que eu estou doando. Então, por essa razão, existe sim aquela questão sincera de realmente ser contra a doação de órgãos. Existe realmente esse motivo, né? Realmente é um motivo sincero. Outro argumento é o receio de que haja discriminação, a possibilidade de que órgãos possam ser usados de formas diferenciadas entre pobres e ricos. Isso realmente também é uma outra razão. Por quê? Porque quando a pessoa vai doar os seus órgãos, digo depois da morte, ela não sabe como será direcionado, ou seja, alguém por ser rico pode ser favorecido no lugar daquela pessoa que é pobre. E não é aqui a questão de ser pobre ou ser rico. O ideal aqui não é nem dar preferência ao rico ou ao pobre. Na verdade, a preferência correta aqui é aquele que chegar na frente, aquele que estiver na fila, na frente da fila. Esse seria o ideal, mas não há também como saber que realmente será feito assim. Então também isso aqui é um outro argumento também bastante razoável sobre a questão da doação de órgãos.
Em um país onde a moral, a ética e a credibilidade do sistema de saúde pública estão em crise, compreende-se a preocupação dos que são contrários à doação de órgãos. Realmente, nós vamos compreender sobre a questão do nosso sistema de saúde. Não é um sistema de saúde para ser exemplo a ninguém, apesar que nós sabemos que sim, existem alguns pontos fortes no nosso sistema de saúde, mas na maioria das vezes o nosso sistema ele é muito falho. Então, assim, aquela questão da falta de credibilidade nesse sistema, né? Então, é um outro argumento para que não sejam seus órgãos doados, né? Ainda podemos destacar o argumento dos nossos irmãos que fundamentados na fé, afirmam que a prática da doação de órgãos não pode acontecer porque Deus pode realizar o milagre de ressuscitar o morto. Bom, nós sabemos que Deus pode ressuscitar um morto, nós sabemos disso. Mas como nós saberemos se Deus vai ressuscitar aquele morto? Quantas pessoas nós conhecemos, né, ou que nós já conhecíamos, que já morreram e Deus não ressuscitou? Como nós vamos saber se Deus vai ressuscitar ou não essa pessoa? Então, isso não é um argumento muito, como eu posso dizer, muito convincente, né? Nós sabemos sim que Deus é capaz de ressuscitar, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, mas isso não quer dizer que Deus vai fazer isso sempre, até porque se ele fosse fazer, ninguém morreria, né? Então, ou seja, morre agora e Deus já vai ressuscitar, o outro morreu e Deus ressuscitou. Então, na verdade, vai virar um efeito bola de neve, que na verdade Jesus nunca virá, nunca acontecerá nada, porque sempre Deus está ressuscitando. Então, isso não tem um fundamento, né? Nós sabemos que nós iremos morrer um dia, né? Nós não temos para onde correr, como a Bíblia diz aos Hebreus 9:27, que ao homem está sujeito a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Sabemos que algumas razões, por exemplo, algumas exceções, inclusive o caso de Lázaro, que Lázaro morreu 2 vezes, entre outras pessoas também que morreram 2 vezes. Mas a regra, de modo geral, a pessoa morreu e segue o juízo. E há os que não estão de acordo, porque entendem que no momento da ressurreição o órgão doado fará falta. Com tantos questionamentos, como devemos nos posicionar diante da doação de órgãos? É um caso que precisa ser esclarecido. Como já falei, vou falar um pouco agora, né, sobre a questão da ressurreição. Né? Como devemos agir? Em primeiro lugar, deve-se ficar claro que, segundo as Escrituras, na ressurreição não haverá nenhum problema quanto à ausência de um órgão. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, foi taxativo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Para eu te dar um exemplo bem prático da questão da ressurreição, ou até mesmo da questão humana, não vou nem falar da ressurreição, vou deixar a coisa bem simples para que nós venhamos compreender bem a questão da doação de órgãos. No livro de Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia menciona sobre o vale dos ossos secos. Então existiam somente ossos ali, ou seja, são pessoas que já morreram e de fato só restaram os seus ossos. A minha pergunta é a seguinte: se essas pessoas foram mortas e Jesus, claro, o Senhor, né, Deus depois ressuscitou a todos, fez um grande exército, os órgãos não morreram? Não se deterioraram? Não se acabaram? No caso ali foi, claro, que foi uma questão humana, né? Foi uma ressurreição humana, não foi uma ressurreição para o reino dos céus, né? Não foram um exército que foi para o céu, né? Mas foi um exemplo clássico da pessoa humana. Então ali, claro, tiveram que estar de volta nos seus devidos lugares. Mas, por exemplo, pessoas que já morreram, como o apóstolo Paulo, por exemplo, Pedro, que foi decepado também, entre tantos outros, na verdade Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Mas foi João Batista, João Batista teve sua cabeça decepada. Então veja que, como vai ser na ressurreição? Será que eles vão ressuscitar sem cabeça? De maneira nenhuma. O corpo ele é glorificado, então toda a parte física do nosso corpo ela não existirá mais. Nós seremos um novo corpo, é o corpo glorificado. Esse corpo que nós temos hoje,
Para trazer uma luz ao assunto melhor. Jesus vier agora, nosso corpo será glorificado imediatamente. Então nós subiremos. E esse nosso corpo? Bom, esse nosso corpo não sobe. Em outras palavras, nós não precisamos de nenhum órgão para a hora da ressurreição. Nós não precisamos dele. Então, volto a dizer, a doação de órgão, ela é um ato de amor. E existem algumas questões, por exemplo, que podem ser doadas. Você sabe quais partes que podem ser doadas? Bom, em rápidas palavras, podem ser doadas as córneas, o coração, o pulmão, rins, fígado, o pâncreas, ossos e medula óssea, pele e válvulas cardíacas. Isso são algumas partes do corpo que pode ser doada. Então, mais uma vez, existe sim a questão da doação de órgão em vida e também existe para a pessoa quando vai morrer. Nesse caso, quando a pessoa é doadora, ela diz para a família o desejo dela de doar. Eu quero ser doador, quando eu morrer pode doar todos os meus órgãos, ou meu órgão tal, ou seja lá o que for, pode doar. Então, no dia que essa pessoa morrer, a família, ciente de que essa pessoa é doadora, ela vai chegar para os médicos, né, que é até um momento assim, muito delicado de perder alguém, né, até um ato de muito amor e muito louvável, né, no momento de dor, a família perdeu um ente querido e na mesma instante, né, fala aos médicos que é um doador e pode retirar os órgãos. De fato é um ato de muito amor e realmente é algo muito louvável, e todos nós cristãos devemos ser doadores. Então veja que nesse caso as pessoas saberão que essa pessoa é doadora. Então os médicos fazem todo o seu procedimento e no dia da ressurreição não haverá nenhum problema. Eu falei, por exemplo, os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não são a favor da doação de sangue, né? Eles não fazem, não recebem doação de sangue. Eles são contrários a este caso, porque o entendimento deles é que no sangue a vida, então se a gente está recebendo ou dando o sangue, nós estamos como se fosse bebendo do sangue da pessoa. Era mais ou menos isso a ideia deles. Então veja que é algo contrário, né? Os testemunhas de Jeová não são a favor da doação de sangue. Eles não aceitam transfusão de sangue. Existem casos de pessoas que até morreram, né? Porque seguiam, né, as doutrinas dos testemunhas de Jeová, então não recebem a questão do sangue. Então é diferente para nós. Nós compreendemos que Jesus é o maior doador de sangue da história, como diz João 3,16. Então veja que ele, como o Senhor Jesus, como é o nosso Salvador e Mestre, então nós precisamos aprender com ele. Então não há nenhum problema de nós doarmos o nosso sangue, até porque nós não iremos morrer por doar o nosso sangue. Nós não iremos morrer, nós daremos uma parte do nosso sangue. A propósito, se falando em doação de sangue, a rainha Elizabeth da Inglaterra, quando ela vai fazer uma viagem, ela leva nas suas malas, né, na sua mala, uma porção, né? Eu não sei como dizer exatamente o termo técnico, mas ela leva o sangue dela para, se caso precisar de uma emergência, ela viaja com o médico, né? Com o médico dela, então ela, se precisar de uma transfusão de sangue, se ela precisar de sangue, ela tem o seu próprio sangue consigo, então é só fazer a transfusão do sangue. Para concluir, se você estivesse em um hospital ou mesmo em casa, dependendo de um órgão para sobreviver, ficaria feliz se recebesse de forma generosa uma doação? Imaginando que sua resposta seja positiva, vamos finalizar nossa aula refletindo nas palavras de Jesus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façai-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Em outras palavras, se você gostaria que alguém fizesse com você, então você também pode fazer com alguém. Você precisa e deve fazer. Mais uma vez, dizendo que deixa bem claro a questão da doação de órgãos, né? Doação de órgãos não é pecado. Há algumas pessoas no nosso meio, né, no meio cristão, que acham que doar órgãos é algo que não é certo, porque eles entendem, né? Muitos cristãos entendem
que se Deus me fez perfeito, eu preciso voltar para o pó perfeito, da mesma forma que o Senhor me fez. Isso é um entendimento equivocado, é um entendimento errado. Nós precisamos entender que se Deus nos fez perfeito, e claro, Ele nos fez perfeito, mas o fato de, quando nós doamos o nosso fígado, o nosso rim, isso é questão de vida, né? Quando nós estamos em vida, você não vai morrer se você doar um fígado, ou o seu rim, ou mesmo o seu sangue. Isso é um ato de amor, então não é pecado, muito pelo contrário, é até louvável. E na questão da morte, né, quando a pessoa morre, né, que aí no caso vem a questão do coração, né, vai doar o coração, então, e outras partes também que só vem depois da morte, então vai doar o coração. O coração, o que que é? Ele não é o símbolo do amor? Então quando você ou alguém deixa a família ciente de que é doador e doa o seu coração, isso é um ato de amor. O seu coração vai bater em outra pessoa, e aquela pessoa que estava com um problema, que iria morrer, agora não vai morrer mais, porque alguém teve a atitude louvável de doar o coração. Então veja que é muito bom deixar isso bem claro, para que não haja dúvidas, né, sobre a questão da doação de órgãos, né, doação de sangue, né, compreendendo que o Senhor Jesus ele se doou por inteiro, né, ele doou todo o seu sangue por nós, verteu na cruz do Calvário para que nós venhamos ter vida, né, e vida em abundância, que nós venhamos compreender que assim como o Senhor ressuscitou aquele povo lá do Vale dos Ossos Secos, aqueles monte de ossos, sem nenhum membro, nenhum órgão, nada, não tinham nada, absolutamente nada, somente ossos, o Senhor também ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Então, mais uma vez, deixando claro, nós não precisamos do nosso sangue, não precisaremos de nenhum dos nossos ossos, né, nem mesmo do nosso corpo no dia da ressurreição. O nosso corpo será glorificado, o nosso corpo será espiritual, portanto, a doação de órgão é um ato de amor. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós venhamos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E doar não dói. Então, dentro das suas possibilidades e também da questão das oportunidades, você poder doar, doe sangue, doe vida, doe seus órgãos, né, o fígado, o rim, questão de enquanto você está vivo. E se for também a questão também de você desejar ser doador de órgãos, você precisa deixar isso claro para a sua família, falar com todas as letras, eu sou doador de órgãos, eu quero doar os meus órgãos após a minha morte, deixar isso bem claro para eles. É um momento de dor, no dia que você parte para a eternidade, espero que Deus te dê muitos anos de vida, mas no dia que isso acontecer, você estará ainda na questão da sua morte, você estará fazendo um ato de amor, de benignidade para com o seu próximo. E certamente o Senhor estará aprovando essa tua atitude. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!